Corinthians, ele tá nas 3 competições ainda, mas ele tá meio que deixando claro que ele só quer optar por 2. O que eu acho um grande erro, Mota. Pra mim, você poupar os jogadores nesse jogo contra o Liverpool é premiar a incompetência. É igual o seu filho tira a nota vermelha, você vai lá e dá um videogame pra ele. Cara, na boa, os treinadores, cara, se você perguntar, por exemplo, pra todos os jogadores profissionais, o cara não gosta, ô Motinha, de ficar fora. O cara quer estar jogando. E quando você tem um time aí capenga, como é o caso do Corinthians hoje, o que dá talvez aí um melhor rendimento pro jogador, o que talvez dê um pouco mais de entrosamento, não é treinamento de bobinho, não é meio campo, sabe? Aquele coletivo de meio campo, 2 toques e tudo mais. É o jogo. É o jogo. Que o jogador quer estar ali pra mostrar que ele pode, que ele precisa de fato ali ter até um jogo como esse pra ganhar talvez moral. O Corinthians, ele tá numa fase horrorosa, com futebol patético. Mas, por exemplo, esse Liverpool, o Corinthians meteu 3 no Uruguai. Vai jogar agora na Arena, dependendo do empate, pra avançar pra agora a Sul-Americana, porque fora da Libertadores o Corinthians já tá. Então, cara, sinceramente, eu iria com força máxima. Olhando pelo ponto crítico, eu volto a falar do Luxemburgo. Acho que ele comete um grande erro. Pra mim, ele tá dando murro em ponta de faca, tá se pressionando ainda mais no cargo. Porque se ele coloca o time titular e o titular é incompetente, a bucha cai sobre ele. Agora, se ele coloca a molecada e a molecada perde, sabe? Tipo, perdão, na primeira hipótese, se ele coloca os titulares, a responsabilidade cai em cima da boleirada. Agora, ele colocando molecada, a responsabilidade, caso o Corinthians não consiga avançar, cai sobre ele. E repito, Mota, o Corinthians ele abre mão de um percentual financeiro. Se o Corinthians entrar na Sul-Americana, só de entrar na Sul-Americana na próxima fase, ganhar uma grana. Ele já vai ganhar uma grana. Se eu não me engano, acho que é R$1.900.000, mano. E isso pro Corinthians faz falta. Como não faz? Como não faz? Então, cara, tiro no pé. Agora, pelo lado positivo do presidente, né? Então, mas a autorização do presidente do Ilho manda em quê? Baita de um omisso. Meu grande amigo do Ilho. Baita de um omisso. Agora, Mota, por exemplo, vendo pelo lado positivo, colocar um monte de moleque, Lelê, da forma como ele tá pressupondo que vai pôr, numa dessa, essa molecada vai bem, a torcida compra a ideia e começa a exigir essa escalação no Campeonato Brasileiro. Porque dá um choque nessa cambada de idoso que o Corinthians tem hoje lá, que não consegue correr. Mas, ó, só com relação ainda a isso daí, RG, do negócio de poupar jogadores. Mas, ô Lele, eu não concordo com isso, da galera falar, ai, pô, vai desgastar o time. Primeiro que o jogo é em São Paulo. E segundo, cara, a gente tá falando de atleta profissional, tá? Pelo menos até a segunda parte. Até segunda ordem, são jogadores profissionais que vivem somente dessa porra chamado futebol. Tem que treinar, mas o RG, na boa. Treinar, mas né? RG número 2. Pra acertar o não time. estamos nem no meio do ano, Sombra. Tipo, no calendário. Tudo bem que a gente chegou em junho aí, a gente tá na metade de junho, chegando já perto do final. Mas no calendário do futebol, é a metade. E os caras estão falando de poupar. Acabaram de descansar 10 dias aí. Exatamente, RG. O Corinthians ficou 11, inclusive um dia a mais. Já estão falando mano, de poupar e não desgastar, mas ô Lelê, tem que cobrar desses caras, meu. Sim, mas isso você tá falando, assim, no que deveria ser, concordo. Mas não é. A gente perdeu 6 meses. A nossa pré-temporada foi ridícula ali com o trabalho do Lázaro, que era mais amigo dos jogadores do que treinador, do que um cara que cobrava. O condicionamento físico desse time é horroroso, mano. Então a gente tem que olhar pra realidade, né? Não, por isso que eu tô, assim, se fosse pelo ideal, pelo que deveria ser, concordo completamente com você. Agora, pelo que tá sendo, aí não. Mas, ô Lelê, com relação ainda ao preparo físico, eu venho batendo nessa tecla que o Corinthians ele tá mal fisicamente. As partes corintianas não se entendem. Não, que... mas claro que se entende. As partes corintianas mas, por exemplo, ó, pré-temporada é um negócio que eu tô criticando já desde o começo do ano, com aquele incompetente desse Duílio Monteiro Alves, manteve aquele incompetente chamado Lázaro, que tinha um incompetente lá, que era o preparador físico, que deixou o Corinthians aí a míngua. Exato, pois é, esse é o Corinthians de hoje. É um conjunto de incompetentes. Porém, volto a falar aqui. O Corinthians, ele ficou 11 dias parado e nesses 11 dias ele não melhorou qualidade técnica, não melhorou parte física. Então, poupar o time novamente agora na quarta-feira, eu acho que é um erro. Deveria sim colocar em campo, porque é no jogo que o cara vai adquirir preparo físico. É um jogo pra treinar. Sabe? Mano. Porque é exatamente pra isso, RG. O time. O cara correndo ao redor do campo, o cara fazendo zigue-zague em cone, não vai melhorar nada a parte física do Corinthians. Então, um jogo melhora. Porque um jogo, a torcida vai estar inflamada exigindo que esses caras corram, exigindo que esses caras vençam. 11 dias. Exato. Então, eu não passo a mão na cabeça de jogador, não. E volto a falar aqui. Se tiver que lesionar, que lesione o time inteiro. Ah, tá mal fisicamente, que se dane. Que lesione e coloque o moleque depois. Me responda uma coisa, você tem que pôr esses caras no pau, Me responda uma coisa. O Atlético Goianiense, por exemplo, a gente acabou de citar que o Atlético Goianiense, ele
fez um bom brasileiro, mas ele foi muito bem na Sul-Americana e isso acabou transformando com que ele caísse. Porque ele foi indo, tendo acúmulos de jogos, não tinha um elenco muito grande e ele acabou caindo no brasileiro por isso. Será que o treinador do Corinthians não tá pensando assim? Que uma competição a menos... Portuga, isso não seria exato. um exemplo? Mano? É porque assim, por exemplo, Lelê, assim, por o que o Mano fala, como torcedor e a gente com raiva, né, desse elenco aí que muitas vezes parece ser, enfim, não dá conta, eu entendo o que o Mano tá querendo falar. Por exemplo, assim, que jogue, que se canse, que se lesione também, coloca o garoto. Ok, só que daí se realmente acontece isso, mano, é a gente que vai se ferrar, porque não vai ter elenco pra jogar o brasileiro depois. E se cai aí igual chega o lá, Atlético? aí chega o próximo jogo do brasileiro, putz, mas é que fulano lesionou ali, o outro ali, entendeu? Então esse é o meu medo, é mais medo mesmo, tá? Mas, De Lelê, torcedora de... Ó, pra falar a verdade, desse time aí, ó, o único que faria falta se tivesse lesionado mesmo, pra mim, é o Roger Guedes. Porque do restante ali, pra mim, é tudo briga de bêbado, sabe? Tipo, se sair o X e entrar o Y, pra mim não muda nada. A qualidade técnica do Corinthians hoje, o que tá saindo e o que tá entrando, pra mim é do mesmo nível. Esse Maicon, Lelê, na boa, esse maluco é jovem, RG, com físico de idoso. Esse Rony é horroroso. Ele não sabe bater na bola. Ele deu um cruzamento no jogo, eu tava fazendo o jogo aqui, eu fiquei impressionado como o cara não sabe cruzar a bola. Sabe, mano, você vê lá, tipo, Gil, retrato na parede. Fábio Santos entrou no jogo contra o Atlético Paranaense. Lelê, esse Fábio Santos, mano, porque o Bidu também. O Bidu, se ele tiver com pedra no rim, ele não é capaz de marcar uma consulta pra ir no médico. Ele não consegue marcar. Eu te avisei. O Bidu é do meio pra frente, olhe lá. Mas o Fábio Santos, cara, dá até dó, RG. Não dá até mais, dó. né? Sabe, tipo, Balbuena, que já não tá mais sendo relacionado, mais Gil. Pra mim, Lelê, sinceramente, se tiver que lesionar esses caras aí, que lesione. Eu sou a favor de continuar o Campeonato Brasileiro assim, só com mano, molecada. Só uma coisa que eu queria, só pra arrematar, é o seguinte: se o Corinthians fosse disputar a Sul-Americana com uma grande chance de ser campeão, fala assim, mas se o Corinthians entrar na Sul-Americana, é favorito. Não sei, pegando mano. esses cansados isso aqui, que eu ó. ia falar. Não, mas não tem só eles. Aonde é favorito? O Botafogo tá lá. Tem Tá São Lourenço, descansado. Então, tem São Lourenço, tem Botafogo, eles. São Paulo. Vixe, passa o carro, fi. Botafogo você tá louco. É da água pro vinho. Mano, tá louco. É Ele tá tudo louco, ruim, mano. tá tudo bem. Tá tudo ruim, tudo bem. Ele é Tá doido. tudo ruim, mas tá tudo bem. Mas diga aí, irmão, complementa. Desde Cássio, na minha opinião, desde Cássio, Gil, Renato Augusto, esse Juliano, esses caras têm que mandar tudo embora. E vai com a moleca, vai com o que tem. Se conseguir contratar alguém e der uma liga no time, melhor. Se não, vai ficar ruim de qualquer jeito. Então, joga com um time barato, tenta equalizar as coisas pro ano que vem começar melhor. Porque Mas esse ano, pra mim... ô, velho, isso aí dá pra fazer, eu concordo com você, que é o caminho. Mas eu acho que no Campeonato Paulista, cara. Porque se você jogar com o que tem no brasileiro, a probabilidade de você tomar uma traulitada é enorme. Agora, no Paulista, você pode abrir espaço, Então, porque o nível é menor, né, mano? Eu concordo, mas o Corinthians tá tão... Peraí, tem tão cortou aqui time pra ruim. mim. Peraí, Diga, você Lelê. não falou Cássio, né? Falou. Falei Falou Cássio, Cássio? Falou. Sim, também tá na hora. Tá na hora, gente. O cara já tá lá há 11, 12 anos. Chega, tá na hora já de sair por cima. Vira ídolo, vai fazer outra coisa, vai em podcast. Tem uns 10 lá Não, que assim, o negócio deles é ir passear em podcast. Não é mais jogar futebol. Eu concordo com você na maioria aí, inclusive no Renato Augusto, que muita gente ainda não concorda, mas eu acho que pelos fatores físicos não dá mais pra contar Não com dá ele, mais, não apesar dá de mais. ter qualidade. Mas o Cássio, por ser goleiro, eu acho que ainda tem lenha pra queimar, viu? Então, mas aí talvez passe o time do cara, do reserva dele, que me esqueci, Carlos Miguel, né? Carlos Miguel, novo Dida. Isso. Mas O cara é é muito jovem. bom, esse cara é muito bom. Então, É bom, mas o Cássio também é, né? O Cássio não tá isso. numa fase ruim de mandar embora, eu acho. Não no futebolisticamente, mas ele faz a panelinha lá dentro. Então ele acaba trazendo uns caras pro lado dele e infelizmente é assim que funciona o futebol. E aí ele acaba estragando alguém que possivelmente ia correr, mas no grupinho dele não corre. Infelizmente é assim. Olha, Entendi. opinião, Você acha né? que tem a igrejinha ali? Eu acho que tem. É que o Cássio, pra falar a verdade... Os atletas de Cristo lá estão meio que orando muito e treinando menos. Então, nessa daí eu tô com a Lelê, eu não mandaria o Cássio embora, não. Acho que o Cássio ainda, é um dos pilares do time. Mas tem muitos corintianos aqui que concordam com você, viu, cara? Tem muitos corintianos que, quando o Cássio faz um jogo aí abaixo, quando ele falha, não precisa nem falhar num gol.
Mas quando ele faz uma partida meio insegura, de Já sair é em falso... perceptível uma linha de decadência no Cássio? Mas o Sombra, o Cássio, cara, ele já não é mais o goleiro que ele foi. É evidente. É que natural, muitas né, vezes, essa linha de decadência, ele né? salva o time ainda. O Cássio, pela qualidade que ele tem, ele salva o time. Eu acho que ele se Mas desmotiva o com o time Cássio, ruim. o Cássio, por exemplo, vamos lá, você fala, é nítida a decadência dele? Não acho que ele é um cara decadente, mas, por exemplo, o Cássio já foi goleiro de seleção brasileira. Qual foi a última convocação do Cássio? Entendeu? Ele já não consegue mais brigar pela, sei lá, reserva ou terceira posição da seleção. Então isso já prova que o Cássio não tá mais em evidência como ele já esteve. Em alto nível como ele já esteve. Mas você não acha que o time muito fraco também desmotiva Não, ele, mas, mano? ô Portuga, mas é uma série de mostra- coisas. A cara dele não Mas é uma nega, série né? de coisas. Mas, por exemplo, o jogador diferenciado, num momento como esse, que o time tá oscilando, ele demonstra ainda que ele é um bom goleiro. Ele demonstra que ele é um bom zagueiro. Ele demonstra que é um bom atacante. É aí que o cara se Mas destaca. você Por mesmo não exemplo, disse que ele o ainda Roger salva? Guedes. Você mesmo acabou de mas dizer é isso que que eu ele tô ainda salva o falando. time, Mas, ô cara. Portuga, você não entendeu o que eu falei. Eu falei, o Sombra me perguntou, o Cássio é um cara que ele tá em decadência? Hoje tá. E tá em decadência não quer dizer que ele saiu de uma nota 9 para uma nota 1. Mas, por exemplo, se ele tá hoje numa nota 7, já não esteve no auge que ele já esteve. As convocações mostram isso. Mas, por exemplo, pra mim hoje, o principal jogador do Corinthians, mesmo com os erros que ele comete também, é o Roger Guedes, não é o Cássio. É o Roger Guedes. É o Roger Guedes. Se 80% do time tivesse a vontade e a disposição que o Roger Guedes tem, amigão, o Corinthians não tava nessa merda que tá. Porque o Roger Guedes, Sombra, é um cara que, quando a bola não chega, ele se desloca pra buscar a bola. É um cara que não foge do jogo. É um cara que aparece no meio de dois pra tentar uma jogada individual. Muitas vezes fala, ai, mas o Roger Guedes, mano, é fominha. Mas é porque ele tenta, cara. Quantas vezes ele olha pro lado pra tentar uma jogada com alguém e ninguém aparece? O Yuri Alberto tá atrás de um zagueiro. Aí ele olha pro meio campo, o Maicon tá lá no círculo central ainda, porque não tem gás pra chegar. Na cabeça do Luxemburgo e não tirar o Michael do time, hein? Então, pois é, uma situação que... olha, Não dá, mas quais são as opções irritante também, né, de cara? ver aquele rapaz jogando bola. Então, mas, por exemplo, se não joga o Michael, na época que tava jogando Fausto Vera, o substituto do Michael seria o Rony, cara. Eu repito, é pior do que mijar um garfo. Ou o Cantígio, que também foi... Já que vocês estão falando de volante, tem uma informação que chegou agora do repórter Samir Carvalho, do UOL, dizendo que o Corinthians entrou na briga com o Flamengo pela contratação do volante Wendel, ex-fluminense, que joga no Zenit. Então tá aí, nação corintiana. O que vocês acham aí? A provável escalação do Corinthians, se vocês quiserem saber, tem aí na descrição vai estar o link da página do nosso Instagram, da página do Facebook, entrando em qualquer um dos dois. É a primeira publicação de hoje lá, tá lá então, tá? A provável escalação do Corinthians. Se você quiser saber, só entrar ainda na página e conferir, tá certo? Vamos falar um pouquinho aqui, rapaziada, desse jogo. O Corinthians vai enfrentar aí o Liverpool, jogo que é válido pela última rodada da Libertadores. O Corinthians já está eliminado. Um empate a gente se classifica para a Sul-Americana. Eu não concordo com o Mano ali em algumas frases que ele falou, onde o Corinthians deve ir com o titular. O próprio Vanderlei Luxemburgo já tinha falado, né, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, que ia tentar ir com reservas, se conseguisse o aval, né, do presidente. Conseguiu o aval, tanto que tá indo aí, vai com reservas, tá? Time totalmente reservas. Então, já dando spoiler aí pra vocês, antes de vocês entrar lá na página do Instagram, tá? Mas vai com reserva sim. E ao contrário do que o Mano falou ali, rapaziada, eu não iria com o titular não, tá? Eu ia tentar ir com reserva, assim como ele vai, pra tentar buscar uma recuperação aí no Brasileirão. E depois tem a Copa do Brasil aí. Então vai vir uma sequência de jogos aí pro Corinthians. Mais 2 jogos do Brasileirão e os 2 jogos da quartas de finais da Copa do Brasil. Então vai ser uma sequência de semana puxada. Então eu pouparia assim. E se classificar para a Sul-Americana, nas próximas fases eu iria com esse mesmo time que está jogando hoje. Eu deixava os titulares tudo lá no banco, tá certo? E iria com essa meninada que ele vai aí, ó, para jogar a Sul-Americana, caso o Corinthians se classifique para a Sul-Americana, né? Se não perder em casa aí, mais uma vez, perder em casa na Libertadores, já que perdeu os 2 jogos em casa ainda, até o momento. Mas pra esse Liverpool aí eu acho difícil, tá? Pelo menos um empate ali o Corinthians eu acho que deve conseguir sim, e aí com esse empate se classifica aí para a Sul-Americana. E aí, na opinião de vocês? Cada um tem uma opinião diferente. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você é a favor de ir com reservas na Sul-Americana ou não. Se você quer que o Corinthians classifique para a Sul-Americana ou se você quer que o Corinthians fique em apenas 2 competições. Deixa aqui nos comentários.
E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o dedão no like se você gostou desse vídeo. E seguir nós lá no Instagram, na página do Face, onde você acompanha várias notícias aí atualizadas, como a provável escalação do Corinthians que eu já soltei lá. E também temos um grupo do Facebook para você participar inteiramente com a gente e com todos do nosso grupo lá da página Coringão News. Fechou, rapaziada? Vou ficando por aqui e um forte abraço a todos.